Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores. Bem-vindos a mais um programa Conexão 10, o programa do nosso Litoral Norte Gaúcho. Parabenizar aí os nossos telespectadores que nos assistem por esse Litoral Norte Gaúcho, Serra Gaúcha e demais estados do nosso Brasil. Trazendo hoje novamente o Dr. Nelson Heller, essa pessoa muito importante que veio lá da enxada, do buraco do mato, né, doutor? Se transformou num grande médico e hoje um especialista em cirurgia plástica, atuou em vários países. Está de volta à Conexão 10. Parabenizar o senhor pelo programa anterior, a grande audiência que deu na questão que o senhor comentou sobre o câncer de pele. Muita gente perguntando, um tema muito bacana, muito interessante e preocupante hoje no nosso Brasil. Preocupante. E hoje, doutor, vamos conversar então sobre a cirurgia de mama, né? Que o senhor avisou no programa passado e que hoje nós vamos fazer um breve comentário, né? E depois vamos comentar sobre esses livros que vocês estão vendo aqui, maravilhosos, escritos pelo Dr. Nelson Heller. Doutor, a questão da cirurgia de mama, o pessoal pergunta muito qual é o caso que tem que se fazer a cirurgia, que é necessário a gente exercer essa... Bom, a cirurgia de mama, entendeu? Ela é uma cirurgia complexa, sabe? Por quê? Porque a mama na mulher... Primeiro, nós temos mulher, o termo de mulher que não tem mama, eu já peguei muitas mulheres que isso tem uma glândula minúscula. O termo, digamos, a terminologia, a mulher não tem mama minúscula, sem mama, chama-se amastia. Amastia, a mulher não tem mama. Agora, a mulher, ela pode ter uma mama grande, entendeu? Chama isso aí, hipermastia. Tem a hipermastia, a hipomastia, que é uma mama pequena. Cada uma dessas mamas, entendeu? Ela merece um tratamento. Por que a mama da mulher e o corpo da mulher sofrem alterações durante a sua vida? Primeiro, o fundamental da mulher, que ela tem problema na mama e no seu corpo, é a sua gravidez. Então, a mama na gravidez, a mama fica grande, entendeu? Incha, hipertrofia, passa pelos problemas hormonais, ela aumenta, entendeu? Ou também a mama, ela pode ser grande ou pequena de nascença, entendeu? Nós temos técnicas para isso. A técnica mais famosa, digamos, da mama redutora, mamoplastia redutora, a mamoplastia redutora, ela se apresenta com uma cicatriz em T invertido, tá? Em T invertido. Então, por exemplo, uma mama, ela... Aqui, por exemplo, dá para mostrar isso aí? O senhor consegue focar ali, eu acho. Vê se consegue focar. Então, aqui mostra uma mama sendo trabalhada, entendeu? Que a gente tira uma cunha no centro dela e depois fecha a mama, uma técnica em si, da mamoplastia redutora. E quem descreveu essa mamoplastia redutora foi o nosso grande mestre, o Ivo Pitangui. Ele se consagrou no mundo com essa técnica da mamoplastia redutora. Por exemplo, quando eu estudei na Alemanha, eu visitei inúmeras clínicas na Alemanha, e os cirurgiões alemães na época, isso foi em 1990 por aí, sempre no bloco cirúrgico tem um programa, né, do que vai ser realizado no dia. E os alemães tinham orgulho de botar digamos, no quadro, mamoplastia redutora pela técnica do Pitangui. Então é uma cirurgia consagrada. Mas, então a mama que merece redução chama-se mamoplastia redutora. Agora, se a mama tem um bom tamanho e só está caída,
Não precisa reduzir isso. Só tem que mexer na pele. Isso chama-se mastopexia. E ela perde a sensibilidade da mama? Não, a cirurgia normal? Não, pelo contrário. No mamilo, por exemplo, a gente cuida, entendeu? E a gente mantém, pela técnica redutora da mama, mantém toda a inervação. Ela não perde a sensibilidade, não perde nada. Isso tem a redutora, né? Ou a mastopexia, que é só botar no lugar. E a outra, as grandes, e são duas técnicas básicas, né? Quando tu mexe na mão para reduzir, ou para posicionar ela num lugar bom de novo, ou a paciente não tem mama, se bota uma prótese mamária. Entendeu? A prótese mamária, por que é a prótese mamária? A prótese mamária é para paciente que não tem mama, tem pouca mama, e tu quer dar um volume melhor para ela. E ela permanece fixa ou ela tem um determinado tempo depois tem que trocar essa prótese? O recomendado é fazer, depois de uma inclusão de uma mama, fazer uma boa avaliação 10 anos após a inclusão. E aos 15 anos da inclusão, é obrigatório a substituição por uma prótese nova. Mas eu já tive pacientes, eu já peguei pacientes com 32 anos de mama incluída e a mama estava ótima. 20 anos incluído. Muitas vezes quando a paciente, por exemplo, está feliz e o marido está gostando dela, está gostando da mama dela, e a mama não alterna com o tempo, a prótese pode ficar 20 e tantos anos, não há problema. E consegue amamentar normal? Normal, assim? por quê? Porque a prótese é botada ou embaixo do músculo ou embaixo da glândula. Quer dizer, toda a glândula da mamária, ela fica livre. A paciente tem uma prótese mamária e consegue amamentar normal, entendeu? Mas tu falaste antes nos livros. Sim, temos esses belos livros aqui, exatamente. Todos eles. Então eu gosto, exato, todo eu escrevi. Esse livro aqui, é Cirurgia Plástica para o Leigo, esse é um livro diferente. Por quê? Porque esse livro eu escolhi com a colaboração do professor, o finado, infelizmente nós perdemos o professor, a introdução, a apresentação desse livro, quem faz é nada mais, nada menos do que o professor Pitangui. E dentro desse livro tem 50 cirurgiões, os melhores cirurgiões plásticos do país, que escreveram no meu livro. Eu convidei 50 cirurgiões, os 50 temas fundamentais da cirurgia plástica, eu convidei eles para escrever, mas não para médico. Tu vê o título, qual é que é? É Cirurgia Plástica para leigo. O que é o leigo? Que não, tu é leigo. É o leigo, que não entende nada, que nem tu eu. Tu é um leigo, tu não é médico, tu não é, entendeu? Não é cirurgião. Então, é uma cirurgia plástica para o leigo. É para ti, para nosso amigo, para o Flávio Pereira, entendeu? É para gente que não é médico se inteirar das técnicas. E por que eu escrevi esse livro? Sabe por que eu escrevi esse livro? Porque a minha clínica, entendeu? É uma clínica grande, entendeu? Eu opero muito, entendeu? Então, eu tenho um paciente, por exemplo, na minha frente. Esse paciente vai fazer, por exemplo, um lifting facial. Eu tenho que ficar, por exemplo, 1 hora explicando como é que é a cirurgia para ele saber como é que é o procedimento. Então, por isso que eu escrevi esse livro, com a colaboração de 50 cirurgiões, os melhores cirurgiões do país, cada um ele escreveu sobre um tema. Cirurgia para o leigo, para o seu paciente. Então, eu sei que muitos cirurgiões do Brasil lá fora, esse livro vendeu 4, 5 mil livros em todo o país. Por quê? Porque todo mundo cobrou esse livro, porque esse livro tu dá para o paciente, por exemplo, o paciente faz a consulta, aí tu dá um arremate para ele, como é que vai a cirurgia, e dá o livro para ele, ou tu dá ele para ele devolver, ou tu dá para ele ficar com o livro. Em geral, para o meu paciente, esse livro me sai R$30, então eu dou para o paciente o livro. Vamos sortear um hoje durante a programação, né? Tu vê o seguinte, para ti, eu trouxe aqui, só desse livro aqui foram 7. Esse livro aqui, Médico da Assembleia, te trouxe 3. Esse livro que conta a minha vida desde pequeno, o montador de bicicletas, eu te trouxe 3. Operando pelo mundo, eu te trouxe 3. Entendeu? Então, esses livros, mais ou menos,
Everton, esses livros, se tu vê os títulos, tu vai, mas por que ele botou, inclusive, nessa ordem? Por quê? Porque é a minha vida. O Montador de Bicicleta, esse livro aí... E por que o nome, o Montador de Bicicletas? Isso eu vou te explicar. Esse livro conta, então, do tempo da lavoura, onde eu comecei na lavoura, entendeu? Lá no interior, eu comecei a me interessar de sair daquele ambiente hostil, entendeu? Da lavoura, pesado, na enxada, lavrando. Com 10, 12 anos eu tinha, né? Eu queria sair, queria melhorar, entendeu? E aí o que eu fiz? Eu comecei assim, mesmo com 12 anos, comecei, digamos, a palavra fuçar, de como eu poderia sair de lá e estudar. Aí o Montador de Bicicleta conta essa história. Eu, por exemplo, o que me impressionou muito na minha vida, bem jovem, meu Everton, aos 5 anos, eu fui operado de uma hérnia inguinal estrangulada na região da virilha. Os pais me levaram na urgência, no hospital em Roca Salles, e tinha 2 médicos famosos lá na cidade. Tu conhece o Roca Salles, não? Conheço. Então tem o hospital ali, o hospital da cidade, entendeu? Como é o nome dele agora ainda? Casa de Saúde, Roca Salles, uma coisa assim. Não me lembro agora o nome bem. Mas aí eu fui consultar, meus pais me levaram para consultar com o doutor Conceição e o doutor Paulo Ludwig. Eram os 2 médicos mais famosos que tinha na época. Eu com 5 anos. Aí eu me operaram da hérnia. Aí eu fiquei, o hospital, inclusive, agora me lembrei do nome, o Hospital de Roca Salles, que funciona hoje, é o Roque Gonzalez. Hospital Roque Gonzalez. Ao lado desse Hospital Roque Gonzalez, tem um hospital que está parado há 40 anos, que é o chamado Hospital Conceição. O que era o Conceição? Conceição era um nordestino, cabeça chata, que veio lá no Nordeste brasileiro e veio para Roca Salles direto, não sei porquê, e se encantou com a cidadezinha pequenininha ali, bem pequena, 3, 4 mil habitantes, e construiu um hospital lá, Conceição. E nesse hospital Conceição eu fui operado. E aí o Conceição, que me operou, e o doutor Paulo Ludwig, eles me deram um carinho especial. Eu tinha 5 anos. Eu, com 5 anos, eu resolvi ser médico. Botei na cabeça que eu queria ser médico um dia, entendeu? Assim, sempre vim. Aí eu estudei no internato em São Leopoldo, mas sempre estava na minha cabeça de estudar medicina. Então, esse livro aqui, ó, O Montador de Bicicleta, ele traz essa história, entendeu? Do interior e tal. E tu sabe, eu estava na lavoura, né? Nas terças e quintas-feiras, à tarde, entre 3 e meia, surgia no alto do céu um avião Constellation, mas enorme, 4 turbinas e tal. E eu ficava me imaginando esse avião, entendeu? Esse avião deve ter um guia, né? Um condutor. Eu não sabia que era o piloto, né? E deve ter gente lá dentro que trabalha, entendeu? Eu também não sabia que era aeromoça, né? Já pensando em estar naquele avião viajando e atendendo o mundo. Pensando naquele avião, viajando e tal. E nunca pensei que essa aeronave um dia ia ser o meu meio de locomover operando no mundo. Eu operei, por exemplo, na Alemanha, na Áustria, na Austrália, operei no México, operei nos Estados Unidos, entendeu? Operei em Miami, operei em todas as capitais brasileiras que tu consegue imaginar. E atualmente, aí, inclusive, eu tenho um curso, chama-se Rino 2000. Por que Rino 2000? Rino 2000, porque no ano 2000, eu convidei um cirurgião argentino para vir dar uma demonstração na minha clínica em Porto Alegre. Esse cirurgião chegou lá, fez uma cirurgia linda, e como ele era muito famoso na Argentina, eu
A Sociedade de Porto Alegre lotou minha clínica na época. Ele deu uma demonstração linda e tal. Isso foi no ano 2000. Aí eu pensei o seguinte, por que eu não vou fazer um evento de nariz, que foi tanto sucesso na minha clínica, por que eu não faço ele em outros países e capitais? O Rhino 2000, né? Olha, aí, isso foi no ano 99. Aí, no ano 2000, eu digo, onde é que eu vou fazer esse meu curso Rhino 2000? Porque em Porto Alegre foi um sucesso, né? Aí eu vou fazer, sabe onde é que eu vou fazer esse evento? Eu vou fazer ele no Rio de Janeiro. Eu tinha estado uns tempos antes, me hospedei no Copacabana Palace. E fiquei deslumbrado pela potência daquele hospital. Sabe que o Copacabana Palace é o maior hospital da América, né? É o maior hotel da América, né? Ele tem milhares de leitos, entendeu? O Copacabana. Aí eu resolvi fazer o Copacabana, o Rhino 2000, no Rio de Janeiro. E tu sabe, Everton, eu que sou especialista em eventos, eu fiz eventos no Brasil inteiro, no mundo inteiro, México, Alemanha, Estados Unidos, Miami, Berlim, em todas as capitais. Aí eu pensei o seguinte, eu vou fazer o Rhino no ano 2000, eu vou fazer ele no Rio, no ano 2000. E aí me deu na telha, o Everton, de fazer esse Rhino, sabe quando? No ano 2000? No dia 21, 22 e 23 de abril do ano 2000. Sabe por quê? Sabe por quê que eu fiz no dia 22, 23 de abril? Por quê? Porque foi no Brasil, foi descoberto 500 anos antes. E o slogan do meu evento 2000, sabe como é que foi? Rhino, nariz, né? Rhino Rio 2000. 500 anos de Brasil. Entendeu? Aí é o seguinte, o Everton, aí eu pensei o seguinte, como é que eu vou trazer gente para o Copacabana? Porque eu tive que assinar um contrato com o Copacabana Plaza, que é milionário, né? E tinha que dar certo aquele curso, né? Porque eu assinei e tal, vou fazer. E eu estava sozinho, e convidei do Rio de Janeiro o Volney Pitombo e o Farid Hakmi, dois grandes cirurgiões do Rio de Janeiro, para me assessorar no evento, entendeu? Aí fizemos no Copacabana Palace. Sabe quantos participantes do planeta vieram? 998 cirurgiões do mundo inteiro. O mundo inteiro estava lá. O mundo inteiro estava lá. Aí, por que o mundo inteiro estava lá? Eu descobri isso aí. Para tu trazer num evento, por exemplo, não adianta num evento, por exemplo, eu chamo gente no evento, se vão me chamar para um evento, dentro da rinoplastia, traz gente, porque o Nelson Ela vai estar lá, né? Mas aí eu tinha que trazer um cara, entendeu? Que fosse o melhor cirurgião do mundo. Aí sabe quem eu trouxe dos Estados Unidos? O Jack Sheen. Jack Sheen. Eu não trouxe o livro do Jack Sheen aqui. Ó. Eu tenho o livro do Jack Sheen, todos os livros dele. É o cara que mais livro publicou no mundo. É o cirurgião plástico mais famoso do planeta. Eu trouxe o cara, claro. Tive que pagar para ele primeira classe para ele, para a secretária dele, e hospedei ele no Copacabana Palace. Só ele me saiu mais de 100 mil, com a passagem e tudo, né? Mas para quê? Tu tem que trazer um cara para chamar. E daí que veio esse vulto de gente. Encheu o Copacabana, que eu tive que parar as inscrições quando elas chegaram em 1998, porque não tinha mais lugar lá. Temos dois livros que chamam muito a atenção aqui, que é o Montador de Bicicletas, que eu pedi para você até porque o título, Montador de Bicicletas. Se tu fores ver, eu tenho mais livros escritos para esse aqui, mas eu botei ele numa ordem cronológica. O Montador de Bicicleta, entendeu? Médico da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que eu fiz concurso para médico na Assembleia do Estado, trabalhei 30 anos no Palácio Farroupilha. Esse livro aqui, Cirurgia Plástica para o Leigo, eu fiz em colaboração com o Pitangui e mais 48 cirurgiões, os melhores cirurgiões do país, esse livro aqui. Cirurgia plástica para o leigo. Sabe o que é cirurgia plástica para o leigo? Aquele cara que não é médico, que não entende de medicina, é para ele que é esse livro. Para ti, por exemplo, tu não é médico. Para ler e começar a entender, para tu começar a entender. E operando pelo mundo. Esses são os livros, então. Montador de bicicleta, como médico da Assembleia, esse aqui eu escrevi com colaboradores, e operando pelo mundo, porque eu operei no mundo inteiro.
entendeu? Na Alemanha, na Áustria. E tem uma frase muito interessante isso aqui, de médico e louco, todos temos um pouco. Exato. E voltando ali ao tema ali, o título do livro, o livro a gente sabe que é uma história que... Mas por que montador de bicicleta? O que a montagem de bicicleta tem a ver com o título do livro? Eu estava no internato protestante, um seminário em São Leopoldo, durante 5 anos. Aí, quando estava no 5º ano, eu não queria ser nem pastor, nem professor da igreja, eu saí da igreja protestante, do educandário, lá no Instituto Pré-Teológico. E fui aonde? Me alistei no Exército. Fui soldado raso do 1º do 6º RO 105 em São Leopoldo. Quando eu saí do quartel, imagina, eu tinha 19 anos, com 18 eu não entrei, eu estava começando nos 19 anos, aí lá da lavoura, lá do interior, eu voltei para a lavoura, né? Quando eu terminei os 5 anos no instituto, voltei lá para a lavoura em novembro e dezembro, e fui pensando o que eu seria na vida, como é que eu iria continuar estudos. Aí eu vim a Porto Alegre. Primeiro, eu tinha que achar um educandário público. Aí, sabe onde é que eu fui? Eu fui na Glória, em Porto Alegre. Existe um colégio em Porto Alegre, na Glória, que tem 2 nomes. Durante o dia é chamado Venezuela. E à noite o colégio é chamado Emílio Meyer. Emílio Meyer. Emílio Meyer. E é um educandário estadual. Não paga nada. Aí eu me matriculei lá. Primeiro, então, eu saí lá do interior, eu tinha estudado nesse educandário, no Instituto Pré-Teológico, 5 anos, eu vim para Porto Alegre. Bom, a primeira coisa que eu consegui um educandário gratuito, mas eu tinha que agora me manter, né? Aí eu estava morando na Independência, em Porto Alegre, na Avenida Independência, 480. Eu desci a rua e lá embaixo estava a Mesbla. Te lembra da Mesbla? A Mesbla, sim. Hoje em dia a Mesbla fechou, né? Mas a Mesbla é uma firma muito importante, é uma firma, sabe que a Mesbla é uma firma francesa. A Mesbla é francesa, entendeu? E a Mesbla, ela importava bicicletas. Tu deve ter tido uma bicicleta da marca dela, de Monarch. A Monarch. Dobrável ainda, é dobrável. Tu tinha bicicleta Monarch? Tinha. Eu tinha uma bicicleta Monarch. Aí eu me empreguei na Mesbla, mas eu queria bater máquina, que eu tinha feito um curso de máquina e estava batendo máquina de bater máquina, datilografia, eu estava batendo bem, né? Eu queria me empregar como datilógrafo da Mesbla. Não tem vaga. Só tem vaga para montador de bicicleta. Daí surgiu o nome, o montador de bicicleta, montador então. De bicicleta. Aí é o seguinte, o que é montador de bicicleta? Porque as peças vinham de Paris, as bicicletas, vinha totalmente desmontado. O guidão, a roda, as partes que não e são entregavam para nós desmontado, que a minha, me lembro até hoje da minha, era uma azul, tinha um farolzinho na frente, a caroneira atrás, ela vinha dobrada, tinha aquela parafuseta no meio lá, dobrava ela numa caixinha e chegava assim, os pneus tudo murcho, o aro tinha que montar tudo. Sim, mas lá na mesa é pior ainda, ela vinha totalmente desmontada, né? E eu e um grego, eu não sei o nome dele, o grego era o chefe da montagem de bicicleta. Aí eu fui na mesa, eu queria bater máquinas, não, só tem uma vaga aqui, na montagem de bicicleta. E foi montar a bicicleta. Aí fiquei 2 anos, Everton, montando bicicletas. Sim. Então, por isso o livro conta essa história minha, do início de Porto Alegre. Outro livro que chama muita atenção é esse aqui, Operando pelo Mundo, né? Que o senhor deixa uma frase embaixo, de médico e louco, todos temos um pouco, né? E tem o portal, acho que é de Brandemburgo, na Alemanha, Berlim, né? Isso. Brandemburgo. A clínica, por que eu dou o bom de Brandemburgo? Porque ao lado da clínica da Brandemburgo ficava a clínica do Dr. Peter Paul, onde eu operei mais de 28 anos lá com ele. A clínica ele ficava ao lado do portão de Brandemburgo, então por isso que é uma homenagem ao clínico Peter Paul, com o qual eu trabalhava, e no local em Berlim, onde é que eu operava. E por isso, porque o portão de Brandemburgo é coisa... Tudo que é importante na Alemanha, em Berlim, acontece ao lado do portão de Brandemburgo. E essa frase, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Por que o senhor colocou essa frase? Qual é o... A gente diz que todo médico de louco tem um pouco, sim, né? Exatamente, é por isso.
É por isso, por causa dessa frase que está no povo, entendeu? E todo mundo quer entender. Mas, por exemplo, o seguinte aqui, ó. Eu estava falando com o Flávio Pereira hoje, nós estávamos vindo de Porto Alegre, na estrada, eu falei para ele, entendeu? Flávio Pereira é o jornalista lá, o repórter, né? Famoso do Jornal Sul, né? Jornal do Sul, né? Sim. E aí eu falando com o Flávio Pereira, entendeu? Desse aspecto. Toda essa história que tem. Vamos sortear um livro agora, estamos aguardando aí. Vamos. O pessoal que está nos assistindo aí. Já saiu um número aqui, ó. 51995956196. Vamos sortear esse aqui? Vamos sortear esse. O senhor pode dar um autógrafo aí para dona Laís. Thaís. Laís. Vamos sortear esse livro aí do doutor, um livro que conta uma bonita história da iniciação da carreira dele, como ele começou vindo do campo, a dificuldade de estudar e hoje chegar onde ele chegou, né, nesse grande mestre da cirurgia plástica. Hoje nós temos dia 29/7/2025. Então aqui, o Laís, ó. Laís, parabéns. Foste agraciada com o meu livro. Olha aí, ó. Abraços. Laís que ligou aí, foi sorteada então, com esse belíssimo livro aí. Tá aqui, ó. O montador Manda ela vir buscar aqui, né? Mandar vir buscar aqui, vamos mandar ela vir buscar aqui. Né? Tem mais alguém aí, não? Não, já sorteamos um, né? Vamos sortear um por programa, né, doutor? Senão daqui a pouco o pessoal começa a pedir e terminou os livros, né? Aí termina os livros todos. Tem que trazer mais. O doutor chegou de mala aí, nós estávamos brincando com eles, ele veio de mudança. Não, é os livros que eu estou trazendo, né? Mas muito bom esses livros aí. Então esse livro aqui é um livro interessante, o Montador de Bicicleta. Ele traz minha trajetória desde os 4, 5 anos, quando fui operado e tal. Aí depois esse livro aqui, porque eu fiz concurso para a Assembleia, entendeu? Primeiro fiz para servente de cafezinho, na Assembleia Legislativa, Palácio Farroupilha. Depois se chamou office boy que levava os cafezinhos, papelada, eu me lembro. Entendeu? Eu trabalhei na Assembleia Legislativa como servente de cafezinho, entendeu? Chamava-se auxiliar de serviços gerais. O que ele fazia tudo. Fazia tudo. Cafezinho, água no plenário. Mas era, sabe o quê? Muitas pessoas. Tu sabe, o Everton, em todos os lugares que tu estás, por exemplo, eu estou lá no interior em Roca Salles. Eu estava falando para o Flávio Pereira hoje que na próxima vez que eu vou a Roca Salles, eu morava no interior. Então esse interior lá tem casas assim, ó, espalhadas nos morros, entendeu? Eu vou fazer na próxima vez agora, no primeiro domingo do mês que vem, sempre tem culto lá em Roca Salles. Eu vou lá, sabe para quê? Eu vou pegar aqueles colonos que moram lá nas encostas do morro, entendeu? Famílias inteiras, filhos, às vezes até uma mulher bonita tem lá, entendeu? A família inteira, filhos e tal, eles naqueles morros. Então eu vou entrevistar essas pessoas, porque tu imagina a pessoa morando 50 anos nesse lugar, a história que eles não têm. Linda. É uma cultura, né, doutor? Então, isso que eu quero dizer, em qualquer lugar que tu estejas, não adianta, eu acho bonito Nova York, eu acho bonita a Quinta Avenida, já estive várias vezes lá, mas o interior, lá onde é que eu nasci, ele é lindo também, entendeu? Tu assistia um culto lá em Roca Salles, todos aqueles colonos reunidos e tal, coisa mais linda, e cada um tem sua história. Cada um tem uma história de vida, né, doutor? Cada um tem sua história. Tem um trajeto, tem um livro para contar, né? O importante é que muitas pessoas, entendeu? Elas, quando estão em frente a uma pessoa mais humilde, elas não sabem tirar o proveito, não sabem que aquela história, aquela pequena história ali, ela tem história. Entendeu? Eu vou visitar também quando eu estiver em Roca Salles agora. Tu sabe que quando em Roca Salles, a gente não ia para médico em geral. Quando tu ficava doente, a primeira coisa que tu ia, sabe onde é que era? Sabe onde é que é? Na benzedeira. Então, lá na minha localidade, tinha 3 benzedeiros. A Luísa, o Pedro e o Roberto. O Roberto,
era um vizinho meu que estava assim, a 4 casas da minha residência. Um dia o Roberto, a Luísa era uma benzedeira que só benzia pessoas. Agora o Roberto era um cara, um velhinho, né? Que ele benzia pessoas, plantações e animais. Aí um dia me chamou muita atenção. Eu não sei se foi pelo sopro que ele tinha uma novilha. Um cavalo. E um cavalo na pata traseira tinha bicheira. Sabe que as bicheiras vão no casco do cavalo, né? Elas se botam lá dentro, estraga o casco e fica lá comendo o casco e tal. Aí eu vi o Roberto benzer uma pata de cavalo. Ele pegou a pata de cavalo, aproximou essa pata perto do rosto dele e assoprou. Tu sabe que, não sei se foi pelo sopro, mas as bicheiras começaram a cair para fora do casco, entendeu? Quando eu vi, o casco estava vazio, não tinha mais bicheira. Antigamente se procurava muito essas benzedeiras, Sim. né? O pessoal, os parteiros, Lá em benzedeira, Rocaceles era o seguinte, a gente primeiro ia para a benzedeira. Sim. Vamos agradecer a sua presença, então, no Conexão 10, do Nelson. E já vamos deixar um tema aí próximo, o que nós vamos debater, e vamos ver com o doutor, mais um tema aí relacionado à saúde. Sim. Também, né? O pessoal fez muita pergunta no programa passado sobre o câncer de pele, a questão que está aparecendo muito, né? Nós já abordamos esse Isso, já assunto. abordamos o câncer de Sim, pele também, já. falamos um pouco sobre a cirurgia das Isso, mamas, né? exato. E vamos deixar no ar aí próximo assunto que vai trazer o Dr. próximo Heller, ou já assunto, quer falar? Um tema interessante seria, por exemplo, a plástica do abdômen. Por quê? Porque a plástica do abdômen, porque a mulher muitas vezes tem a plástica, um excesso de pele no abdômen, principalmente depois da gravidez, esse abdômen fica flácido e tu tem que tirar o excesso de pele, muitas vezes com gordura junto. Imagina, a pessoa muitas vezes tem um abdômen feio e a mulher fica com vergonha de se mostrar para o marido nu, né? E nós vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente debater, vamos falar sobre um livro. Por exemplo, esse livro é sobre médico da Assembleia Legislativa. Isso aqui vamos ter assunto, mas falou em Assembleia, Sim. falou em deputado, Sim. nós vamos ter vários assuntos, né? Eu trabalhei 30 anos como então médico da Assembleia. Tem entendeu? muita história para contar, Muita então, lá de história, dentro, né? Saber dos bastidores da Assembleia. Não, tu sabes que eu tenho um livro, eu não trouxe aqui, mas eu tenho um livro específico, chama-se, como tu disseste agora, Bastidores da Política da Assembleia Legislativa. Ali que nós vamos entender um pouco do que aconteceu, o que está acontecendo hoje, né, doutor? Isso, inclusive, o seguinte, esse livro da Bastidores da Assembleia vai iniciar o primeiro artigo, Bastidores, sabe qual é? Qual? O caso Daut. O caso do Daut. Me lembro. O caso Daut. Summit TV, canal 6, ao vivo aqui da UBRA, uma das melhores universidades do Brasil. Logo mais no próximo bloco teremos então um tema aí muito polêmico no Rio Grande do Sul e a nível de Brasil, que são as escolas civis e militares, com a presença do pessoal que está trazendo a Torres essa novidade aí. Agora há pouco tiveram em reunião com a secretária de Educação sobre esse tema de trazer a escola civil militar para Torres.
Estamos de volta então com a segunda parte do Conexão 10, o maior programa de podcast do litoral norte gaúcho. Vocês assistiram agora a entrevista com o Dr. Heller, um dos maiores médicos na área da plástica, na área da cirurgia plástica, desculpe. Trabalhou com o Ivo Pitangui e outros médicos aí de renome mundial, né, fazendo cirurgias por todo mundo na realidade, né? Parabéns ao Dr. Heller e parabéns aí à moça que foi sorteada com o livro que ele trouxe e contando a sua história. Estamos recebendo agora, então, no Conexão 10, o Luiz Pinheiro, né, Luiz? Trazendo aí os assessores do deputado Vitorino, né? Trabalham com ele, né, Luiz? Isso e mesmo. Tem uma novidade para todos chegando, e o que está acontecendo? Tiveram uma reunião com a secretária, olha, o que está vendo aí? Tu sabe que a minha luta também aqui em Torres sempre foi melhorar o município de Torres. Como eu sempre faço aqui na comunidade em geral, né? E aí, conversando com eles aqui, não é de hoje o assunto da Escola Civil Militar, e aí conversando com o Marcelo e com o Magni. O nome dele é meio diferente. O Magni. Marcelo e Magni são então, assessores do deputado Vitorino. Trouxemos há quase um mês atrás uma visita ao prefeito aqui de Torres, né? Sobre esse assunto que depois vai ser debatido aqui, sobre a Escola Civil Militar, né? Que eles vão explicar aí. Sim. Como sempre, eu tenho que estar no meio de tudo, né? Não Sim, eu me lembro quando eu e o Luiz comentamos isso aí há anos atrás, né, Luiz? Já poderíamos ter implantado, os telespectadores que estão assistindo, essa escola há tempo já, né? Aqui em Torres, né? Isso. Que era na época do ex-gestor de Torres, até o pessoal veio visitar também, né? E é uma coisa que a população apoia, por incrível que pareça, aqui em Torres tinha apoio da população. Pena que não saiu. Vamos ver agora com a visita dos dois assessores aí, essa conversa que houve, inclusive teve o presidente da Câmara Municipal de Torres, o Igor também, presente, né? O vice-prefeito, né? Pelo que a gente está sabendo. Secretária Rosa de Educação, que recebeu esse pessoal. O procurador do município também estava Procurador presente, também. Então, parabéns a esse pessoal. Vamos ver se a gente consegue realmente implantar a escola aqui. E nós vamos saber como é que é o funcionamento, porque houve muito debate na época, vai se virar uma escola civil militar, vai ser uma escola militar. A gente dizia, não, Luiz, não, continua o currículo pedagógico normal, são algumas alterações que tem, né? Mas não seja que vai ser uma escola militar, né? Então, hoje os assessores do Vitorino aqui, o Magni, né? Magni. Marcelo Marques. E o Marcelo Marques vão nos explicar o que é a escola militar para a população que está nos assistindo, tanto aqui em Torres como no Brasil todo, no mundo todo, até a TV tem uma grande audiência, né? O que é a escola civil militar? A escola cívico-militar é uma coisa e a escola militar é outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas confundem que uma escola militar, os alunos vão lidar com arma, vão aprender a atirar, vão isso. Não, a escola cívico-militar predomina o civismo da escola. Vai ter os monitores, que vai trabalhar na parte externa da sala de aula, que da porta da sala de aula para fora, os monitores que recebem os alunos no portão de entrada, fazem a segurança, fazem a formatura, cantam o hino nacional, cantam o hino do Rio Grande, apresentam a turma para os professores, entram para dentro da sala de aula, da porta para dentro, o ensino pedagógico é o mesmo que é ensinado até hoje, é o mesmo currículo, não muda nada. Muda só o sistema de disciplina. Existe um projeto de hierarquia de graduações conforme o aluno, devido às suas notas, não é por ser escolhido. Tem aluno sargento, aluno tenente, aluno capitão, aluno comandante, que apresenta a tropa para a professora. Mais ou menos funciona isso aí. A gente está aqui trazendo esse projeto, que esse projeto, na real, veio trazido em 2019 pelo Tenente-Coronel Zuco, deputado estadual na época mais votado do Estado, e a gente trabalhou com ele aí. Eu conheço ele, sou militar do Exército também, trabalhei com ele por 4 anos, agora sou assessor do deputado Gustavo Vitorino, faz 2 anos e meio. E o Tenente-Coronel Zuco trouxe esse projeto para cá e adaptou aqui para o Estado. Aí teve aquela polêmica de que, quando trocou o governo não queria mais escola civil-militar. Isso, manteria aí entraram no STF, aí aprovaram, aí depois desaprovaram, e aí ficou nesse impasse. Aí, em 2023, agora, o deputado, o irmão do Coronel Zuco, o deputado delegado Zuco, juntamente com o deputado Vitorino, o capitão Martim, e mais, digamos assim, 80% dos parlamentares da Assembleia ali fizeram uma lei, né? Que é a lei número 344 de 2023, que autoriza o Poder Executivo instituir o programa de escolas civil-militares no estado do Rio Grande do Sul. Então, agora, o Poder Executivo, os prefeitos, no caso, podem
existe essa lei, pode incluir na sua prefeitura. Ela é implantada, ela vai ser implantada por meio facultativo, como é que funciona um projeto para tu implantar uma escola civil militar numa cidade, no caso do prefeito? Primeiramente é feito contato com o prefeito, ver se o prefeito tem um contato, que nem a gente fez há um mês atrás aqui com o prefeito Dimer aqui. Hoje nos recebeu a secretária de Educação, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, o procurador do município, e nós explicamos para eles mais ou menos como é que funciona. Tendo o aceite ali, explicamos para eles como é que funciona, tendo o aceite entre a Câmara, o Executivo e o Legislativo daqui da cidade, é feito um plebiscito na escola escolhida pelo prefeito, ver quais as escolas municipais que eles acham que têm condições de assumir esse papel de escola civil militar. É feito um plebiscito entre funcionários da escola, professores e pais de alunos. Não teve nenhum que a gente fez que não ganhou com mais de 70%, 70%, 80% aprovando. Já existe mais de 41 escolas no estado do Rio Grande do Sul, civil-militar, desse projeto. Posso indicar até umas para ver aqui no litoral norte, aqui nós temos em Tramandaí. Como é que é o nome da escola ali? Aparecida. Escola Aparecida. Que é um projeto que os deputados que apostam nisso aí, nessa educação, que eu acho que independente de ideologia, a gente tem que pensar na educação, no desenvolvimento da educação da cidade. E os deputados que são alinhados com isso estão mandando emenda, que nem em Tramandaí recebeu emenda do deputado Zulco, recebeu o deputado Vitorino, porque o delegado Zulco, tem que manter, né, Luiz, tem que manter um recurso, né, para pagar esses. Como é que fica a questão desses profissionais que são militares ou ex-militares que trabalharão dentro da escola? Que é uma pergunta que às vezes os prefeitos não esclarecem a população. Sim. E a gente pensa que é um município que arca com tudo. Como é que funciona essa questão? O município arca com a escola em si, né, escolhida ali, vai continuar tendo as mesmas despesas do município que tiver. Vai ter que arcar com uniforme, no caso, que agora, pelo projeto do deputado, pode ser uma parceria público-privada, pode ter algum empresário da cidade que queira portar o uniforme, não tem problema, pode portar, uniformizar essa escola. E esses monitores que são ex-integrantes da Brigada Militar, que já estão na reserva, que podem voltar a trabalhar, que recebe se não me engano, é 30% do valor do salário 30%. Deles, não sei bem direito o valor disso aí. Esse valor é aportado pelo Estado do Rio Grande do Sul. Mas, para isso acontecer, tem que fazer todo esse projeto e tem que ter efetivo de brigadianos aposentados no município que tem interesse em trabalhar. Os deputados estão trabalhando fazendo emendas nesse projeto de poder trazer ex-militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, Guarda Municipal, SUSEP, dessa área de segurança. Porque devido à escassez, tem muita cidade que quer, mas que tem esse entrave dos militares, não tem militares aposentados na cidade que tenham efetivo. Que a maioria do pessoal da Brigada Militar são de fora, eles se aposentam ou alguns retornam para a sua cidade natal, né? Exatamente, e a cada cálculo que é feito ali, quantos monitores precisa para a escola tal? A cada 100 alunos, pelo MEC é determinado que tenha um monitor. Então, se a escola tiver 300 alunos, 3 monitores, se tiver 600, 6 monitores, e assim funciona mais ou menos. Nessa base, assim. Então, na realidade, não há dificuldade para o município, é apenas encontrar uma escola que seja adequada ao projeto que vem. Exatamente. Né? Ver a questão de militares que eram da ativa, que estão hoje aposentados, ou outros órgãos também ligados à área militar, né? Que estejam aposentados. Hoje o projeto abrange só para brigadianos aposentados. Só brigadianos aposentados. Os deputados estão colocando emenda nesse projeto para abrir tanto para Exército, Marinha, Aeronáutica e Guarda Municipal, agentes da SUSEP, aposentados, na área de segurança. Mas ainda não está consegue contemplar um número maior de efetivo, né? Em questão que nem eu disse, o pessoal se aposenta, volta para a sua cidade natal. O problema que o prefeito vai ter aqui é a falta de vagas. Porque todas que estão existindo, posso dominar várias aqui para o senhor aqui, São Borja, Tramandaí. São filas. Tupanciretã. Se o pessoal entrar ali, bota no Google ali, Escola Civil Militar de Tupanciretã, e olha como é que é as formaturas, como é que funciona. São Borja, olha como é que funciona. Na realidade é uma coisa do nosso tempo, né, Luiz? Nós tínhamos que fazer a fila, nós tínhamos que ter uniforme, nós cantava o hino. Existia na época a Moral e Cívica, o SPB que tiraram, se perdendo, né? Por que será que tiraram, né? Eu faço um jogo com o senhor aqui, como o prefeito vai ter problema, é de vaga. Sim. Que todas que tem hoje tem fila de espera. A maioria que tem... A escola de Tramandaí mesmo diz que tem mais de 500 alunos na fila de espera. Em Tramandaí ele foi criado
a escola, tu não vai criar uma escola nova, né? Tu vai pegar uma escola do município. Em Tramandaí foi uma área vulnerável, né? Ninguém queria ir para aquela escola. Hoje em dia, essa escola é uma fila enorme. Tem a Viviane Corros, que é uma das diretoras lá da escola, e ela está toda hora ligando para nós, agradecendo, os pais desses alunos agradecendo, que mudou a vida da criançada. Mudou. Eu até falei com a secretária, nós vamos fazer uma agenda, vamos levar ela até essa escola Nossa Senhora Aparecida de Tramandaí, né? Vamos levar para eles conhecer. O pessoal tem as refeições, né? Então, vamos supor que termina o meio-dia, o primeiro turno, e começa a 1h. Aquele pessoal que vai no turno da tarde, eles chegam antes do meio-dia para fazer as refeições também. Então, a gente vê a questão também da dificuldade dos pais, da alimentação para as crianças, inclusive. O bom seria um turno integral, né? Que eles conseguissem ocupar o dia inteiro com os alunos, né? Mas aí tem que ampliar a escola. Em Gravataí, a Escola Civil Militar de Gravataí, ela é escola agrícola. A primeira no Brasil, agrícola. Escola Cívico Militar Agrícola. E lá eles têm no contraturno a parte agrícola. Sim. Esse seria essencial. De manhã funciona normal, eles almoçam na escola e depois tem o... Eles produzem um alimento que a escola, eles produzem. Eles mesmos que vão... Hortifruti ali, os legumes, os negócios, eles produzem. Sim. Muito bacana. Isso que é interessante, o prefeito, se deve estar nos assistindo aí, essa questão da escola é muito importante. A gestão passada deixou passar, não implantou por detalhes políticos, burocráticos, que se diz, né? Foi uma luta, né? Foi uma luta para nós conseguir, Quem iniciou todo o processo dessa escola civil militar vir para Torres... Foi nós começamos, né, Everton? Nós começamos, né? Por isso que eu me interesso bastante. Porque eu vejo assim, a escola, hoje em dia, se a gente pegar a nossa educação, né, vocês vê também a questão da falta de segurança nas escolas, a questão que os alunos estão agressivos hoje com os professores, é aluno esfaqueando o professor, aluno enfiando a tesoura no professor, estilete, batendo no professor em sala de aula, né? Às vezes a gente fica pensando, até quando vai isso aí? E hoje nós temos a oportunidade em todos de receber esse projeto, que é muito concorrido, é uma dificuldade trazer pela quantidade de prefeitos que querem a escola militar no seu município, né? Então, esse é um detalhe muito importante, porque muda toda... A escola continua com o seu currículo, que deveria atualizar, que nós já estamos ultrapassados, e entra a questão da parte de uniforme, respeito ao hino nacional, que a gente o acolhimento, o acolhimento, respeito, né? ao colega. Respeito ao colega, respeito ao instrutor que está ali na frente, independente de quem seja, né? Mas eu quero dizer que o prefeito, pessoal, o prefeito aqui foi muito prestativo, nos recebeu, se interessou muito. Tanto que a gente está voltando aqui um mês depois para falamos com a secretária de Educação, falamos com o procurador do município, falamos com o presidente da Câmara e com o vice-prefeito. Então, está muito bem encaminhado, eu acho que vai andar agora, tem tudo para andar, e se andar, ele pode contar com o apoio do Tenente Coronel Zucco, que foi o idealizador que trouxe aqui em 2019 para cá, deputado Gustavo Vitorino, delegado Zucco e o capitão Martim, que foram as dobradinhas na época do deputado Zucco, né? Sim. E a gente trabalha essa pauta, então não tem dono da criança, o dono da criança é nós instalar esse projeto aqui. Instalar e fazer funcionar trouxe, o projeto. Quem não trouxe, quem não trouxe. Não é um jogo político. Não é um jogo político, independente de ideologia, é entregar para a cidade. Independente do que for, o importante é que instale, que faça e que faça funcionar. Exatamente. Esse é o importante para nós, né? A gente estava entrando aqui agora na Ubra, aqui, entrando, onde o estúdio é dentro da Ubra aqui, e o Magno até comentou comigo, tu viu, olha aqui, olha as paredes, vê se tem algum risco, tem alguma coisa. Vai lá na URGS, ali em Porto Alegre, ali. Pinchação por tudo que é lado. É pinchação, Então, é uma coisa de educação, de respeito do espaço, do patrimônio público. E isso está faltando em todas as escolas. Está faltando em todas as escolas. Não é só a escola cívico-militar. E todas com as certeza escolas. todo mundo já sabe que o Tenente Coronel Zucco é pré-candidato a governo. E se Deus quiser ele for o nosso governador, aí a meta dele é nós, no mínimo, 300 escolas cívico-militares no estado do Rio Grande do Sul. Hoje o estado que mais escola cívico-militar tem é Goiás, mais de 300 escolas. Pode pesquisar ali no Google, entra ali, pergunta, escolas militares. Qual o estado que mais escola tem? Mais de 300 escolas cívico-militares. Por isso que esse projeto foi trazido de lá, que é uma coisa... Eu acho que assim, quando a coisa é muito boa, não é feio se copiar, né? É uma coisa que é certa, que é boa. Então... Que a gente tem que ter uma boa vontade da política em geral, entender que não é um projeto do Zucco, é um projeto do Vitorino. Projeto para educação. É um projeto para a educação. Exatamente. Que vai beneficiar os
os filhos de vocês que estão em casa hoje, vocês que estão nos assistindo, que vai beneficiar na educação, na disciplina, que o respeito ao próximo, né? A questão de aprender a respeitar o nosso país, principalmente, né? Exatamente. Essa adolescência aí, né? E o principal que é o respeito aos pais, aos professores que estão lá na frente, que hoje se perdeu praticamente, até uma vergonha a gente dizer isso ao vivo, mas a gente se perdeu. Os pais se perderam hoje na questão da educação dos filhos e acham que a escola é um depósito de aluno. Eu vou largar meu filho, o professor que se vire. Não é bem assim. Reformatório, não é? Não é um reformatório, né? É uma escola. A educação vem de casa, né? Isso, a educação vem de casa. E a escola civil-militar, que é esse o nome, né? Isso. Ela vem para isso, ela vem para tentar recuperar... reativar o civismo, recuperar esse patriotismo, né? O respeito. Então é muito importante. Parabéns ao prefeito Dimer aí por tomar essa iniciativa, ao Luiz também que está trazendo de volta, a vocês que estão em Torres, a secretária que é muito atenta à educação, né? Sim. Parabéns por esse projeto e a gente espera que realmente se implante, né? Aconteça, né? Porque Sim. E a gente tem que deixar bem claro, né, aos pais que não é escola militar. Isto. Porque o pessoal acha que é militar, como o Marcelo falou, vão aprender a mexer com arma, vão sair... Não, é escola cívico-militar. Segue o currículo normal da currículo educação, normal, né? A segurança... Pô, a gente está vendo, né? Teve uma escola lá que teve um assassinato, chegou uma criança lá dando tiro em todo mundo, não tem segurança nenhuma. Escola cívico-militar tem segurança. Pois é, a gente vê uns pais ainda que ficam bravos quando tem um pessoal, no meu tempo tinha o pessoal da brigada que fazia o policiamento nas escolas, Sim. o pessoal da reserva, né? Sim. Bom, eu me lembro da Serra Gaúcha ali, o pessoal respeitava e tinha gente que incomodava a direção da escola porque o policial da reserva estava ali, o militar da reserva, revistando uma mochila, mas naquela mochila tinha estilete, né? Por incrível que pareça, muitos alunos um canivete, até a arma do pai, às vezes até a arma do pai estava ali para mostrar para o colega. E aí acontece disparar um incidente, né? E tem pais ainda, Luiz, que criticam ainda, por incrível que pareça, criticam a vinda de fiscalizar, de olhar, né? Então, parabéns novamente essa iniciativa e vamos ver se sai do papel, né? Olha, a luta que eu tô, graças a Deus, como quem diz assim, eu conheci eles aqui também, já conhecia antes do Zuco também. E aí eu me lembrei, naquela nossa luta no início sobre a escola civil-militar, que até praticamente nós estávamos sendo barrados na prefeitura naquela época, que nós, se lembra, nós fomos lá lembro. por causa da escola civil-militar. E hoje nós estamos vendo uma realidade, que pode se tornar uma realidade, com os 2 deputados seríssimos, e o pessoal que está aqui trabalhando hoje com o Gustavo Vitorino, que quando eles falaram na escola, eu digo, para aí, vamos puxar para cá, né, para a nossa cidade de Torres aqui, que é uma cidade maravilhosa também. E vão dar exemplo também aqui para o Litoral Norte também, que já tem uma, né? Sim, em Tramandaí. E agora para se tornar a segunda. Então nós podemos também ter um orgulho, Everton, que isso aí também era uma realidade nossa há muito tempo atrás. E parece agora com esses 2 aqui, a gente vai conseguir realizar esse desejo que era muito tempo. O que a gente precisa, o Magni e o Marcelo, é a gente que faça na realidade existir, né? Porque o povo cansa só de projeto. E a gente vê que a intenção, tanto do Zuco como os demais, né, é de fazer erguer os muros. Porque tinha até aquela escola cinecista lá em cima do morro, né? Eu comentei até que poderia ser feito lá a escola, né? Sim. Aproveitar, que hoje está tudo caindo aos pedaços, né, Luiz? Mas infelizmente é questão de burocracia política, é isso que dá, né? Mas parabéns de novo ao Zuco, parabéns ao Vitorino, essa turma toda que está envolvida, a vocês que visitam os municípios, que vê a realidade dos municípios gaúchos, né? Vocês sentem a realidade da escola, né? E a gente, como na televisão também, na reportagem, a gente vai observando, vai analisando, claro, né? Que é muito importante isso aí. Tomara que mesmo saia do papel que o nosso prefeito aí agora eleito, né? Que várias promessas fez em campanha, que cumpre, está cumprindo, né? No tempo dele, né? Como é que ele diz? Cada coisa no tempo do Deus-si, né? Mas pelo menos que saia do papel. Né? O prefeito foi muito solícito conosco aí, recebeu, o deputado até mandou agradecer muito ele. Eu trouxe aqui para o senhor uma prestação de contas do nosso deputado, que é um deputado... Deputado Vitorino apresenta atualidades na PAN, eu assisto lá. Deputado Vitorino é um deputado de primeiro mandato, né? Sim. Com mais de 112 projetos de leis protocolados na casa, mais de 41 projetos já passaram na CCJ e mais de uma dezena de leis já. E leis assim importantes, não é lei de nome de rua, é lei como da endometriose, lei que favorece todo o irmão ter o direito de estudar na mesma escola. Transplantados. Lei dos transplantados, que o mesmo transplantado tem o mesmo direito do deficiente físico. Umas leis...
Ele é um cara que é jornalista, advogado, músico e engenheiro. Músico também, não sabia que essa é nova, não sabia que ele era músico. Engenheiro eletrônico, entendeu? Então é um cara que não tem nada a ver com saúde, educação e segurança. E todos os projetos dele É nessa área. Então é um cara que está fazendo a diferença, um cara que não era político. Ele fala para todo mundo que eu estou político, eu não sou político. Mas se alguém me colocou aqui é para me fazer a diferença. Foi o mais votado, né? Dobradinha do deputado Zucco, federal mais votado, e ele estadual mais votado. Os dois são muito amigos, tem uma live aos domingos aí. Convido até todos a assistir, todos os domingos às 19 horas no YouTube, a live dos dois. E, então, É domingo às 21, né? De 21 às 10 ou às 19? Das 19 às 20. Tem uma novidade surgindo na Summit TV ainda também com o Zucco aí. Todos os domingos. Quem sabe não vamos transmitir, provável estamos se acertando também para transmitir a live dele, né? Legal. O pessoal já esteve aí conversando com nós. Uns detalhezinhos que nós estamos vendo com o diretor aí, o Pelicioli. Tá vendo uns detalhezinhos muito importantes, vai ser transmitido aos domingos. Né? O Andrade, isso, tiveram aí, então a gente alinhou alguma coisa. Somos tudo do mesmo time. Tudo do mesmo time. Eu acompanho o trabalho Vitorino e eu acho interessante o Vitorino que ele é aquele crítico, tem que falar e fala. Ele é um porque cara, ele tem conhecimento da causa, né? Ele é o único dos 55 deputados na Assembleia Legislativa que ele é independente. Ele não tem um cargo no governo do Estado. Os únicos cargos que ele tem são os cargos que ele tem direito no gabinete dele. Ele vota contra o governador Leite e ele vota a favor, conforme o pensamento dele. Aí as pessoas me perguntam, como é que o deputado Vitorino foi o mais votado? Por causa da dobradinha com o Zucco? Eu acho que sim, também por causa da dobradinha com o Zucco ajudou muito. Mas eu acho que é porque ele é um cara que, quem conhece ele da televisão, o senhor que é da área, há 25 anos, 30 anos, ele fala a mesma coisa. Ele não surfou essa onda Bolsonaro, que nem todo mundo fala, que agora... A opinião dele ele mantém. Ele mantém a opinião dele e é um cara, não é carguista, não está interessado em cargo, está interessado em fazer a diferença para o nosso Estado. E está fazendo, né? E ele tem uma e vantagem. Já se lançou, é pré-candidato a deputado federal agora. Ele tem uma vantagem, eu acompanho ele, sempre eu assisto atualidades, é que ele tem conhecimento da causa. É a mesma coisa eu vim falar da escola civil militar com vocês e não saber nem o que é. Sim. Ele não, quando ele fala, ele tem conhecimento, ele procura entender a situação e coloca os dois pontos, né? Ele apresenta tanto o lado negativo como o lado positivo. Ele não dá a opinião dele, ele fica ali. Ele dá o que ele dá a realidade. As duas consequências do que pode acontecer, né? E ele vai a deputado federal, já bateu um martelo, então ele vai a deputado federal. Quem gosta do deputado Vitorino aí, acompanha nossas redes sociais aí. @Gustavo Vitorino. Ele está no Republicanos ainda, né? Está no Republicanos. Vai permanecer nos Republicanos ou não? Ele disse que ele é republicano. Ele é republicano, até que a morte o separe. Ele é republicano com republicanos. Como é que diz? Os republicanos não incomodam ele não incomoda os republicanos. Na situação dele ser até independente, porque é difícil um partido deixar um deputado ser independente assim, né? Sim. A gente sabe como é que funciona os partidos. Republicano é um partido que está crescendo bastante no Rio Grande do Sul, nível de Brasil também, e com bons representantes. E hoje ele é republicanos e tem um bom relacionamento com o presidente Carlos Gomes. E, se Deus quiser, seremos... Que é o secretário de obra... Não, de... O Carlos Gomes está numa secretaria no Estado, né? Habitação. Até ele vai estar aqui em Torres, se eu não me engano, vai ter a entrega de umas casas aí, né? Se eu não me engano, eles vão estar por aqui, né? Está fazendo um bom trabalho lá também, essa questão das enchentes, tudo e tal, também publicando, né? Está envolvido. Né? Está envolvido bastante seriamente nisso aí. Às vezes eu vejo o Vitorino falar também. Federal aí, vamos trabalhar para ele, se Deus quiser, se eu mais votar de novo. Podemos programar também que dia 27 de setembro, provavelmente, nós estamos vendo a agenda do deputado, um evento que nós estamos organizando aqui com o deputado. Gustavo Vitorino. Com a presença do deputado. Podemos ver conforme o caso, fazer uma torcida aqui. Sim, podemos bater uma. Posso trazer ele aqui no podcast também. Podcast. Botar na agenda. Isso, botar na agenda e acertar o horário, né? Ele vai estar aqui, conversar. Everton, eu gostaria de passar o meu telefone. Eu estou de assessor do deputado Vitorino em todo o litoral. De Mostarda a Mampituba. É Mampituba, exatamente. O Magno entrou conosco aqui já faz um mês e meio, né, Magno? Um mês e meio. E eu, então... O Magno que está cuidando do litoral, aqui dessa área do litoral, quem precisar de qualquer contato do gabinete do deputado Gustavo Vitorino, alguma coisa, qualquer demanda, pode procurar direto o Magno aqui, que ele mora em Osório, e vai deixar o contato para todo mundo. Ou se não, pode nos procurar no gabinete lá direto também. A gente encaminha para o Magno aqui. O Magno tenta, que nem o deputado diz, o não também é uma resposta. Quando chegar a demanda aqui no gabinete, essa é a meta dele. Chega a demanda no gabinete,
tu tem que receber a demanda e depois tu tem que ligar para quem te demandou e dar a resposta. Ou é sim ou não. Ou sim ou não. Não tem o que fazer, Nós não é vamos simples, conseguir né? resolver tudo, Sim. mas ao menos a resposta a gente consegue dar. E, Pela- não vamos ficar enrolando Não, ninguém. e esclarece o porquê do não, né? Que a pessoa, às vezes, tem uns que dizem assim, Exatamente. não dá, e tchau, desligou Não o telefone, tá na amém. nossa alçada, chega Sim, muitas demandas lá que é para Não, federal. imagina. Por isso que ele disse, agora eu estou indo à federal para tentar resolver essas demandas que eu não consegui resolver estadual. Justamente. Fica aí, então, parabéns ao deputado Vitorino, parabéns ao Partido Republicanos, que é um dos partidos que mais cresce a nível do Brasil. E também deixar o seu contato, né? O senhor pode falar o seu contato, o pessoal quiser conversar com o senhor, ou mandar mensagem, ou alguma demanda, alguma coisa. Qual é o número? Eu agradeço, Everton. É 51, né? É 99832-3894. 51 99832-3894, Sargento Magni. Eu acredito que depois desse número que ele passou aí, o pessoal que está, os telespectadores que assistem o nosso canal 6, que agora estamos nas Box TV também, e estamos com a programação diária das 8 às 8h30, se eu não me engano, ao meio-dia, com o Brasil Paralelo, passando os documentários do Brasil Paralelo na Summit TV, canal 6. Fica aí para vocês, acesse o canal 6 pela NET Claro, agora também nas Box TV, com esse documentário do Brasil Paralelo, e também vamos aguardar a presença do deputado Vitorino aí, agradecer vocês pela presença e parabenizar o prefeito aí, o presidente da casa do município de Torres, que estão interessados em trazer também essa Escola Civil Militar. Um abraço a vocês, Summit TV, canal 6, ao vivo aqui direto dos estúdios de Torres.